é a professora Carolina Burle-Schmidt, do BU. Que vai nos falar sobre a economia da mudança do clima no Brasil, as regiões metropolitanas costeiras. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui, agradeço pelo convite, espero poder trazer algo que seja útil para o conhecimento de todos, na medida em que me considero um pouco exótica nesse ambiente, posto que trabalho com economia e não é exatamente o que é o tema central desse evento. Então, eu espero poder trazer algo que acrescente alguma coisa ao conhecimento que vocês têm, que já é absolutamente vasto nos seus respectivos campos. Pedir o auxílio das bandeirinhas, porque senão eu me perco. A bandeirinha amarela é para... Ah, tá ótimo. Ok, obrigada. Bom, eu vou trazer aqui, eu trouxe para vocês um estudo que nós fizemos aqui no Brasil, algum tempo atrás, intitulado Economia da Mudança do Clima no Brasil, Custos e Oportunidades, que foi um estudo muito grande, com a participação de 11 centros de pesquisa, como o USP, o FRJ, o FMG, Unicamp, IPEA, enfim, eram 11 institutos de pesquisa que se uniram para desenvolver um estudo sistêmico sobre os impactos da mudança do clima na economia do Brasil. Esse estudo foi bem grande, ele não tem o propósito de apresentar resultados efetivos de quais seriam os custos da mudança do clima no Brasil, os custos da inação ou mesmo os custos de adaptação a essa mudança do clima. O propósito desse estudo, como um primeiro estudo que integra equipes e que produz um fluxo de informações, é exatamente criar uma sistemática de trabalho que possa unir os distintos campos que são necessários a esse tipo de produção científica e criar uma expertise no Brasil como uma oportunidade de que essa expertise se desenvolva, se desenrole e continue em outras oportunidades de projetos similares. Esse é um esquema do que foi feito nesse projeto, que eu vou mostrar rapidamente. Espero que vocês entendam essas letras minúsculas, caso não, eu vou falar sobre cada uma das caixinhas. Está funcionando? Vocês estão vendo a bolinha? E sem bolinha, eu estou frita. Ah, no meio, ok. Bom, esse esquema quase todo mundo conhece, né? É um esquema mais ou menos óbvio, mas vou falar rapidamente sobre ele, que mostra exatamente, nas flechinhas para cima, essas flechinhas pontilhadas, como os distintos setores da economia do Brasil e da economia em geral produzem aquecimento global. Ou seja, as flechinhas para cima representam os impactos que a economia causa no clima. E as flechinhas para baixo, os impactos que o clima causa na economia. Então, quando produzimos alimentos, né, através da agricultura, por exemplo, ou queimamos florestas também para fins agrícolas, emitimos gases de efeito estufa, quando produzimos energia, aqui no Brasil, por sorte ainda, de uma maneira não muito agressiva, na medida em que nós temos uma energia fortemente de base hidráulica, então, mas também emitimos, porque temos participação de fonte térmica. Então, essas flechinhas são aquelas que mostram como a nossa economia impacta no clima. Então, emitimos gases de efeito estufa, que produzem aquecimento global e que impactam com a mudança do clima. A mudança do clima, ela impacta diretamente alguns setores, como, por exemplo, biodiversidade e elevação do nível do mar, que é o tema central da minha palestra, e também na questão da saúde, por mudanças de temperatura e, consequentemente, de vetores, novas doenças acabam por ocorrer em diferentes regiões onde elas não ocorriam. E temos também a mudança do clima impactando os setores por intermédio
de, por exemplo, mudança no regime hídrico, né, com impactos nos recursos hídricos que afetam a agricultura e floresta, afetam a energia. Agricultura e floresta, por sua vez, impactam na biodiversidade e impactam também na economia como um todo, não apenas nas questões setoriais, mas na economia como um todo. A mudança do clima afeta regime hídrico, que afeta a energia, exatamente pela base hidráulica da nossa matriz elétrica, que também impacta aqui na economia como um todo. E também temos um problema gerado de população, na população em função da mudança do clima, das mudanças na estrutura da economia, que geram migração. Isso tudo foi capturado, de alguma maneira, por um modelo econômico de equilíbrio geral, onde você simula a economia futura, em termos de PIB, Produto Interno Bruto, numa situação sem e numa situação com mudança climática. Então, a perda da economia como um todo, em função da mudança do clima, ela se dá pela comparação entre o que seria o PIB sem a mudança do clima e o que será o PIB com a mudança do clima. Fizemos, então, uma análise dessas caixinhas, né, de impactos na agricultura, na biodiversidade, da energia, elevação do nível do mar, setorialmente, né, por análises bottom-up, modelos apenas setoriais, e integramos os resultados de algumas dessas análises nesse modelo de equilíbrio geral para verificar o impacto na economia como um todo. Obviamente que há um nível de incerteza absurdamente alto nesse tipo de estudo, na medida em que é incerta a economia, as emissões decorrentes da atividade econômica. É uma incerteza muito grande. Há uma incerteza muito grande também na questão do clima, da mudança do clima estrito sensu. E no feedback que esse sistema todo dá na economia, é um terceiro momento onde a incerteza ocorre de maneira muito forte. Então, o que a gente pode dizer é que é um estudo que tem um nível de incerteza altíssimo, porque associa as incertezas climáticas, físicas, às incertezas econômicas. Então, o que é importante, e daí a minha ressalva, é termos em mente que compreender os mecanismos de clima e economia, e feedbacks de clima e economia, que são importantíssimo para que nós possamos avançar com a ciência e para que nós possamos tomar decisões, mesmo sob incerteza. O estudo iniciou-se por um downscaling do modelo de clima do Hartley Center, que está já fartamente criticado pelo professor Pedro Dias. Foi o modelo que o INPE pôde rodar à ocasião, fazendo um downscaling para as regiões do Brasil, porque a tecnologia que se tinha à época era essa e porque esse era o modelo que se estava em condições de rodar no momento. Então, foi feito um downscaling desse modelo, que resultou em cenários de clima futuros para as diversas regiões do Brasil, né? Aqui temos a legenda, onde a gente verifica que aumento da temperatura, esse vermelhinho, mais ondas de calor, menos geadas, aumento de chuvas extremas e assim por diante. Então, estas mudanças, as mudanças nos parâmetros de clima vão influenciar nas mudanças econômicas nessas regiões. Obviamente que, se temos no processo inicial um modelo de clima que não tem aderência, com certeza não se terá exatamente o resultado que haverá de se ter, não corresponderá àquilo que foi predito. Mas, como eu já disse, o importante é entendermos as inter-relações que ocorrem entre clima e economia para avançarmos nesse sentido. Os cenários que foram testados nesse projeto foram os cenários A2 e B2 do IPCC, com as suas projeções de clima, que resultam nessa distribuição muito simplificada aqui apresentada por esse esquema do clima, dos cenários de clima. O estudo apresenta os cenários em números, não dessa maneira, isso é apenas uma representação gráfica.
Mas o que eu chamo a atenção é que, nesse estudo onde analisamos o aumento do nível do mar e seus impactos econômicos, o que se considerou foi um aumento de 51 centímetros no nível do mar. Qual seria o impacto disso na costa brasileira? Isso é uma síntese dos custos dos impactos como um todo, apenas como uma forma de ilustrar que tipo de output se tem desses estudos de economia do clima. Não se fixem, por favor, nos valores, porque esses valores eles estão, obviamente, intimamente ligados com a premissa de um modelo que já se apresenta defasado. Mas o que nós temos, então, é uma queda de PIB, né, da ordem de 3 trilhões e meio, por exemplo, em 2050, é só um exemplo, se aquelas premissas de clima ocorressem e se não houvesse tanta incerteza, como já disse, eu fico frisando isso, porque senão pode parecer que eu estou dizendo que isso vai ocorrer, são apenas cenários. O que reduz o PIB per capita em 2050 também, nessa ordem de R$ 1.600, que reduz muito a disponibilidade de recursos hídricos no Nordeste brasileiro, principalmente nas bacias Atlântica, Nordeste Oriental e Ocidental, Parnaíba e São Francisco. Os números estão nos estudos, quem tiver curiosidade é só olhar, tem livro publicado, etc. A agricultura, ela apresenta uma redução no percentual da área de baixo risco bastante forte, né? Por exemplo, o arroz, se as hipóteses de clima se confirmassem e também as hipóteses de disponibilidade hídrica, etc., o que teríamos é uma redução de 12% nas áreas aptas no Brasil para o plantio de arroz. E isso tudo tem custos, obviamente, que são facilmente calculados desde que cheguemos nesse ponto de perdas. Algodão, 14%, café, 17%, etc. Observa-se que, se aquelas condições climáticas eventualmente acontecessem, nós teríamos uma ampliação muito grande das áreas aptas ao plantio de cana, e o pessoal da Embrapa, que participou com a gente desse estudo, que fez, inclusive, todas essas análises no que se refere à agricultura, chamava a nossa atenção que nós vamos a tomar café argentino, mas, em compensação, poderemos tomar cachaça em qualquer região do Brasil, porque a cana se dará bem no país todo. Isso é importante menos para a cachaça e mais para a questão dos biocombustíveis, mas não custa lembrar da cachaça. No que se refere à energia elétrica, se as condições hidrológicas efetivamente se mudassem naquele sentido, nós teríamos, então, uma perda de em torno de 30% da energia firme no Brasil. A energia firme é um conceito que expressa a capacidade de se manter o fornecimento de energia na pior condição hídrica. Então, haveria uma perda dessa capacidade de energia firme, o que levaria à necessidade de investimentos adicionais para suprir essa energia e evitar qualquer tipo de apagão. Então, nós teríamos uma necessidade de aumentar a oferta de energia elétrica firme em 30%, além daquela expansão já que a demanda nos apresenta para o futuro. Então, uma demanda, uma oferta adicional para poder garantir a demanda em função da mudança do regime hídrico. Em termos de energia média, outros valores, aumento da demanda de energia elétrica também ocorreria em função da demanda do aumento de ar-condicionado, uma perda da cobertura florestal muito grande na Amazônia, porque esse modelo do Hadley Center é aquele que previa uma seca e o dieback da Amazônia, perda de serviços ambientais da ordem de 26 bilhões de dólares por ano ao final do século. Por quê? Porque existem serviços ambientais que são oferecidos pela floresta e que deverão ser supridos por alguma outra fonte de serviços que teriam esse custo de 26 bilhões de dólares no final do século. Perda de espécies da Amazônia, em torno variando de 12% a 30%, e uma perda de patrimônio na zona costeira em torno de 200 bilhões de reais. Então, fazendo um foco aqui na questão da zona costeira,
o que o estudo analisou, porque há limitações setoriais. Tem estudos, por exemplo, estudos de energia elétrica, você tem como modelar mais facilmente pela existência de dados do que, por exemplo, estou me referindo à questão econômica, do que, por exemplo, a questão da zona costeira, que é um estudo que está sendo agora que está começando a ser feito, esse tipo de análise. Já a análise de como expandir o setor elétrico é uma coisa mais simples, mais trivial para o Brasil. Então, quando a gente fala em impactos econômicos na zona costeira, a gente tem que ter em mente